Bom dia! Então, como uma proposta apresentada para esta nossa caminhada, a caminhada é feita em silêncio. De quando em quando, nós vamos fazer uma parada. Nesta parada, nós havíamos gravado o material, mas não está funcionando, não estamos conseguindo abrir este material. Então, nós pararemos, aí faremos a leitura daquilo que foi gravado. Então, a única fala é essa, são 5 paradas. E nós vamos caminhando em silêncio. Na primeira parada, outras 7 pessoas, livremente, espontaneamente, pegam as cruzes. No mesmo lugar onde estão essas pessoas. Então, à frente, vamos, padre, acólitos, as coroinhas, atrás deles as cruzes e atrás o povo. O sentido da caminhada é justamente pensar, primeiro, que Jesus fez um caminho entre nós. Segundo, a vida, a espiritualidade cristã, ela propõe a caminhada como um processo de conversão e de busca da santidade. Por isso, terceiro, é importante que caminhando, pensemos no nosso íntimo, na forma como estamos fazendo esse caminho. Se esse caminho que nós estamos fazendo aqui, que pode durar 30, 50, 70, 80, 100 anos, esse caminho precisa ser um caminho percorrido na perspectiva de quem caminha para o céu, de quem tem uma meta querida por Deus, como quem tem um caminho a percorrer, mas um caminho que está percorrendo não como quem está perdido, jogado no caos. Não, caminha conosco o próprio Jesus. E mais do que isso, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Portanto, caminhar é uma experiência rica que nos põe justamente na perspectiva de quem acredita que não tem aqui na terra morada definitiva, mas somos concidadãos dos santos. Nossa morada definitiva é o céu. Caminhamos para a terra prometida, caminhamos para a Jerusalém celeste, onde Deus nos aguarda e onde passaremos a vida eterna na contemplação da face, na contemplação do rosto de Deus. Nós vamos iniciar a nossa caminhada, assim como queremos viver toda a nossa vida, vamos iniciar a nossa caminhada
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero parabenizar já antecipadamente, porque depois eu me esqueço, esse testemunho dos coroinhas e dos acólitos aqui da São João Batista. É bom que o povo nos veja como igreja viva, como quem gosta de testemunhar com alegria, sem vergonha, no bom sentido. O nome de Jesus, o compromisso com Jesus. Então, muito obrigado, viu, a vocês por esse testemunho tão eloquente e tão belo. Vamos então iniciar a nossa caminhada. Ela é feita em silêncio mesmo. Então, se você está ao lado de quem gosta de conversar, mude de lugar. Vá para outro canto, né? E nós vamos acompanhando o carro em silêncio. E esse silêncio às vezes agride algumas pessoas, porque não é fácil fazer silêncio. Pelo contrário.
Caminhar, fazer-se romeiro, eis uma condição da vida. Jesus Cristo, em sua vida terrena, caminhou muito, caminhava sempre, caminhou até o deserto e ali confirmou diante do Pai, seu Pai e nosso Pai, o seu propósito de fidelidade e venceu as tentações. Caminhou até Caná e ali, atendendo a um pedido de sua amada mãe, deu início aos muitos sinais que o acompanharão durante os 3 anos de sua vida pública. Sinais de amor, de misericórdia, de perdão. Sinais que animam, que curam, que resgatam, que devolvem a esperança aos corações atribulados. Caminhou ainda para encontrar Zaqueu, também pecador, cobrador de impostos, e propor a ele uma experiência de conversão para se colocar ao lado da pecadora pública que esteve para ser apedrejada e renovar dentro dela um propósito de vida digna e plena de esperança. Caminhou ainda o nosso querido Jesus para chegar até as margens do lago de Genezaré e ali chamar Pedro e seus amigos para que fizessem parte do seu grupo de discípulos, de apóstolos, e fossem seus colaboradores próximos no anúncio de um novo reino. Caminhou muito o nosso amado Jesus Cristo, não mediu esforços e caminhou decidido para encontrar Maria, Marta e chorar com elas a morte de seu amigo Lázaro. Jesus que caminhou até mesmo sobre as águas para que crescesse no coração de Pedro e dos discípulos um sentimento de vigorosa fé em sua pessoa e nas palavras por ele anunciada. Caminhou para entrar triunfante em Jerusalém, mesmo sabendo que tramavam a sua morte. Fez uma dura caminhada para estar diante de Herodes, Caifás e ser condenados injustamente. Caminhou até seus algozes torturadores para ali ser ferido e receber uma coroa de espinhos. Fez uma dolorosa caminhada até um monte chamado Gólgota, ou Calvário, carregando uma cruz nas costas e sendo humilhado. Chegando ao monte, foi pregado na cruz. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter caminhado entre nós. Percorreste caminhos duros, caminhos pesados, difíceis. Obrigado, Jesus, por tua fidelidade no cumprimento da vontade do Pai. Ó Pai, se for do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas não se cumpra a minha, mas a tua vontade. Dá-nos, Jesus, a graça de não desanimar diante das cruzes e adversidades da vida. Ó Jesus, não somente caminhaste tanto para nos ensinar os valores do novo reino anunciado por ti, mas desejas profundamente que todos nós caminhemos rumo ao teu coração. Dá-nos a graça de acreditar sempre que tu não és somente a meta, o destino a ser buscado, mas tu és a razão e sentido último de nossas vidas. Tu és o caminho
a verdade e a vida. Quem caminha contigo não erra nunca. Continuemos agora a nossa caminhada silenciosa. Porventura, outras pessoas peguem as cruzes e continuamos nosso caminho.
Há um caminho, Senhor Jesus, muito difícil de ser percorrido. O caminho que conduz cada um de nós ao nosso interior, ao núcleo central de nossa vida. Uma caminhada que não termina nunca, mas dura a vida inteira. É a caminhada para a conversão, para a santidade, para a superação dos nossos pecados e de nossas fraquezas. Com facilidade encontramos atalhos, vielas, esquinas, que nos parecem mais sedutoras, mais atraentes, mais fáceis. E fascinados por essas propostas, nós acabamos optando por elas e não percebemos que não raras vezes são ciladas que nos distanciarão do caminho do Evangelho, do caminho estreito que Jesus nos apresentou. Quando vamos perceber, já nos tornamos o filho pródigo que saiu de casa e deixou o aconchego de sua casa. Já somos a ovelha perdida que, desgarrada e insegura, já não consegue mais ouvir a voz do pastor que a ama. Já nos tornamos como Judas, que, traindo o amor do seu mestre, teve que conviver com o amargor de sua traição. Já somos como Pedro, que, tendo experimentado a força extraordinária que brotava dos lábios do Cristo de Deus, chorou 3 vezes a sua infidelidade. Diz a Sagrada Escritura: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus ensinou que o amor a Deus e o amor ao próximo orientam o cumprimento de toda a lei. Ele mesmo, o justo, morreu pelos ímpios. O justo deu a vida pelos pecadores. Não nos esqueçamos, naquela cruz que levava sobre os ombros, ele carregava todos os nossos pecados. Pela cruz e pela morte de Cristo, todos fomos reconciliados com o Pai. Deus, em Cristo e por Cristo, não nos trata segundo nossos pecados e nossas muitas iniquidades, podemos dizer. Deus não nos trata por sermos quem somos, ou por conta de nossos supostos merecimentos. Ele nos perdoa de maneira incondicional e nos resgata da morte por ser um Deus amor. Ainda que teimosa e insistentemente sejamos seduzidos pelo pecado, Ele continua a nos querer e, como o Pai misericordioso do Filho pródigo, está sempre pronto para nos dar um abraço afetuoso e carregado de perdão. Senhor Jesus, volte para nós o teu misericordioso olhar. Que os sofrimentos, as dores da vida nos unam a ti e a tua paixão. Que o nosso coração e nossa inteligência reconheçam a tua misericórdia sem fim e sejam renovados pela força libertadora do teu Espírito. Dá-nos a graça de entendermos que no final da vida seremos examinados pelo amor e que o teu amor é mais forte do que tudo, mais forte até do que a morte. Cristo Senhor, tu entendestes os braços na cruz para nos salvar. O preço que pagaste pela nossa salvação foi alto. Imolando o teu corpo e derramando o teu sangue, redimiste a humanidade inteira. Dá-nos o dom da fé
para sempre te procurarmos e por ti sermos transformados. Que saibamos ir até nossos irmãos para sermos em suas vidas sinais e portadores do teu amor que liberta e salva. Continuemos nossa caminhada silenciosa, meditando nos mistérios da vida do Cristo e em nossa caminhada rumo ao céu.
Terceira parada. Jesus foi julgado e não lhe foi possível se defender. A realeza de Cristo, Jesus foi negado pelos poderosos do seu peito. O seu reino de justiça, de amor e de paz não foi aceito. Incomodava aqueles que viviam e mantinham um complexo sistema de exploração, exclusão e injustiças. Sentiram-se ameaçados pela força da mensagem do Cristo, pela boa nova que ele trouxe ao proferir as palavras e revelar os segredos do Pai. Preferiram as falsas seguranças trazidas pelo poder, pela ganância, pelo pecado. O pecado causa cegueira profunda, e assim a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. O Salvador, rosto da misericórdia do Pai, foi entregue como mercadoria para ser morto, como num dramático e injusto espetáculo de pura crueldade. Coroado de espinhos está o nosso Rei. Os agudos e dolorosos espinhos são enterrados em sua cabeça, ferem a sua carne. Por sua testa, seus olhos, em sua sagrada face escorre sangue. Ainda assim, ele não deixa de olhar para aqueles que dele zombavam. Seus corações estavam endurecidos como pedras frias. A maldade estava escancarada em suas risadas, bofetadas e cusparadas, e chibatadas. Não obstante tanta maldade, Cristo se despoja, humilhado, desfigurado, tomado por chagas e feridas, ele se dá por inteiro. Carrega sobre si os nossos pecados. Sofreu duramente por aqueles que ama, cada um de nós. Começa o caminho da cruz. E na sua cruz, ele suporta o peso de todos os nossos pecados e iniquidades. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, volta para nós teu misericordioso braço. Sentimos-nos envergonhados pelo mal que te causamos. O medo, a vaidade, a omissão, a infidelidade, o pecado, enfim, nos paralisam. E neste momento, anestesiados em nossas fragilidades e pecados, somos incapazes de corresponder ao teu amor. Livra-nos das atitudes mesquinhas do apego às coisas materiais, das vaidades que nos conduzem ao consumismo, ao narcisismo, das raivas e rancores que nos colocam nas águas da mediocridade e da superficialidade. Em sua caminhada para o Calvário, encontraste, ó Cristo Jesus, um companheiro. É certo que muitos curiosos acompanharam o trajeto que fazias. Uns davam risadas, outros diziam palavras de humilhação. Uns tantos somente olhavam e ignoravam o que estava acontecendo. É somente mais um criminoso pagando pelos crimes que cometeu. Mas, Senhor, que crime tu cometeste? Qual foi o mal que praticaste? No meio da multidão, um homem recebeu imensa graça, um tal de Simão, o Cirineu. Os guardas o obrigam, Senhor, a te ajudar com a cruz. Mal sabia ele a quem ele estava estendendo as mãos, a quem ele estava ajudando. Sem essa consciência,
ele acabou abraçando a cruz da própria salvação e salvação da humanidade inteira. Aquele homem não sabia a graça que estava recebendo. Carregar o madeiro repleto do sangue salvador da humanidade. Dá-nos, Senhor, força e coragem para enfrentarmos as cruzes do nosso dia a dia. Continuemos nossa caminhada silenciosa, meditando nos mistérios da vida do Cristo e em nossa caminhada rumo ao céu. Vamos trocar as cruzes, né?
Quarta parada. Na caminhada para o Calvário, houve uma cena particularmente dramática. Isso se deu no momento em que o filho encontra sua mãe. Os olhos cansados e já desfigurados do Santo de Deus encontram assim como tantas mães que choram também a dor de seus filhos que optam por caminhos às vezes distantes dos caminhos de Deus. Agora Maria estava entendendo perfeitamente a profecia. Uma espada de dor traspassará o seu coração. Os olhares se cruzam, os olhares mais ternos e bondosos que o mundo já conheceu. Não há palavras, elas são desnecessárias naquele momento. Os corações de mãe e filho são corações que se entendem, palpitam na mesma frequência de um amor sem fim. Maria, que cantou exultante as belezas e maravilhas de Deus no seu Magnificat, agora contempla a face cruenta da paixão. Na profundidade de sua fé, a mãe acolhe a dor do seu filho Salvador e caminha com ele para o Calvário. Ela se une a ele nas dores da paixão da hora derradeira. Pensamos, que dor indizível, quando tu, Maria, encontras o teu filho com a cruz às costas. Bendita sejas, Senhora das dores. És feliz porque acreditaste e foste fiel até a cruz. E felizes somos nós, porque és a nossa mãe. Jesus tinha olhos de compaixão. Antes que qualquer palavra chegasse aos lábios da pessoa, Jesus sabia ler os corações. Sabia perfeitamente se eram retos e honestos os sentimentos e propósitos que as pessoas traziam em seus corações. Por isso, as pessoas confiavam nele e, sem medo, falavam de suas dores, fraquezas, pecados e infidelidades. Diante de Jesus não há razões para mentir, camuflar, enganar. Basta confiar e abrir o próprio coração. Nele, sim, é possível esperar contra toda esperança. Nosso propósito deve ser buscar sempre o rosto de Jesus, encontrá-lo na Eucaristia, na Sagrada Escritura, na oração confiante que brota da fé, nos sacramentos e nas obras de misericórdia, recordando que ele disse: tudo o que fizerdes a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizertes. Senhor Jesus, tu que és a fonte de toda a vida, leva-nos ao verdadeiro encontro contigo e com o próximo. Escancara o nosso olhar para contemplarmos com ternura e compaixão as realidades do mundo, sem perder de vista o olhar sobrenatural que nos remete para a certeza do céu, na plena contemplação de tua face. Dá-nos a humildade corajosa e a fé robusta da tua e nossa Mãe, Maria Santíssima, que mesmo em meio às dores, manteve-se na fidelidade amorosa e hoje é ressuscitada contigo. Ó Cristo Jesus, enquanto caminhamos rumo à terra e reino definitivos, muitas vezes também caímos. Que o teu amor nos reerga diante das adversidades e não permita permanecermos caídos ou derrotados. Nossa força está em teu amor
expresso de maneira inquestionável em teu corpo imolado e teu sangue derramado. Dá-nos a força do teu perdão, da tua paz, do remédio que tu és, capaz de curar nossas doenças físicas e espirituais. Dá-nos a consolação de experimentar a alegria do bem partilhado, do amor semeado e do perdão oferecido. Continuemos nossa caminhada silenciosa, meditando nos mistérios da vida do Cristo e em nossa caminhada rumo ao céu.
Nós estamos aqui agora nessa última parada e eu vou pedir para o Padre André, estamos diante do Centro Social, vou pedir para o Padre André fazer essa última parada. Vamos subir por lá pela Rua da Resistência. As marteladas nos pregos vão se tornando cada vez mais fortes. Aqueles cravos penetram profundamente na carne e músculos de Cristo Jesus. A dor física é tão dilacerante que os olhos de Jesus se contraem. Sua vista escurece. Levantado no madeiro, sua respiração se torna mais ofegante. Como suportar tamanha dor, tanta ingratidão, tão cruel injustiça? O justo pelos injustos. O sangue agora escorre por suas feridas e banha a terra onde está fincada a cruz. Da cruz ele olha, enxerga aqueles que o seguiam, mas também todos aqueles que zombavam dele. Os braços abertos de Jesus na cruz redentora abraçam o mundo. A salvação a partir do Monte Calvário alcança os mais distantes rincões da terra. As gotas de sangue que caem do corpo de Cristo Jesus são as boas sementes plantadas sobre toda a terra e germinarão em frutos de redenção para toda a humanidade. O Senhor Jesus fecha os olhos, já não agoniza mais. Deu-se por inteiro. A respiração lenta e ofegante até aquele momento cessa. Por um momento, seu coração pleno de amor, que mansamente batia e expressava a beleza e força de um Deus que se fez humanidade, agora está parado. O Cordeiro imolado, aquele que tira o pecado do mundo, está preso à cruz. O Santo dos Santos é o próprio Cristo crucificado. Ele agora, inquestionável e definitivamente, é a fonte de água viva que jorra eternamente. Não há mais sede para todos os que bebem dessa fonte. Na sua vida doada encontramos o sentido mais profundo de nossa existência. Por sua morte e ressurreição, ele nos insere no seu mistério, em seu próprio corpo. Nele nos sentimos fortes para a caminhada que nos conduz à terra prometida. Senhor Jesus Cristo, dá-nos sempre desta água. Purifica o nosso coração de toda maldade e todo pecado. Dá-nos aprender sempre mais de Ti, que és manso e humilde de coração. Ensina-nos o caminho da fidelidade e da fé que se transforma em obras. Concede-nos a graça de sermos semeadores da justiça e da paz, do perdão e da esperança, falando com sabedoria e ensinando com amor. Ó Cristo, Senhor e servo sofredor, que em tua entrega nos ensinaste a humildade e a fidelidade ao teu Pai e nosso Pai. Ajuda-nos a deixar de lado tudo o que para nós é motivo de orgulho, vaidade, arrogância, vingança, prepotência e pecado. Concede-nos a graça de abraçar a tua cruz redentora, a fim de termos os olhos abertos para ver
e os ouvidos atentos para ouvir o clamor dos nossos irmãos e irmãs. Ensina-nos a buscar as coisas do alto e livra-nos de todos os males. Amém. E agora eu convido a todos para que, quando a gente caminha para uma meta. E a meta, em nosso caso, é Cristo Jesus. Então eu convido agora que a gente termine a nossa caminhada, entremos na igreja, e ali na igreja nós vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E eu gostaria que cada um pensasse por quem você vai oferecer este Pai Nosso e esta Ave Maria. Pode ser por um filho que às vezes está tomando caminhos diversos, um neto, um enfermo da minha casa, uma pessoa que eu amo e que não estou bem com ela. Por quem você vai oferecer esse Pai Nosso e esta Ave Maria? Porque caminhar e não chegar à meta, imagine que dor. Caminhar aqui a vida toda e não encontrar o rosto de Deus, como seria doloroso isso, né? Mas felizmente nosso Deus é um Deus de amor, que nos acolhe, nos perdoa. E na cruz ele revelou esse amor não só por seus amigos, mas também por todos, inclusive pelos seus algozes. Pai, não perdoa só o Pedro, não perdoa só o André, que é meu amigo, ou o Tiago, ou o João, que é um discípulo que eu amo tanto. Não perdoa só a Maria de Cleofas, ou a minha mãe Maria. Maria não precisa de perdão porque ela não tinha pecado. Essa é a verdade. Mas Jesus, no alto da cruz, ele perdoou a todos, pedindo que Deus revelasse o seu amor por todos. Então vamos continuar com calma e entramos na igreja e fazemos essa última prática. Aí depois, eu sei que quem caminha se cansa, tem os bancos, senta depois também uns 5 minutinhos, né? Ou uns 10, quem sabe. E se quiser mais ainda, Jesus que está aí no salão, né? Como em todas as nossas comunidades, está o Cristo exposto. Então caminhemos. Peço minhas cruzes, sumam aqui ao altar, né? Nós vamos sentando, tranquilidade. Eu gostaria de agradecer a todos os que participamos desta caminhada. Como eu disse lá no início, a vida cristã, a espiritualidade cristã, ela é uma espiritualidade da caminhada. Porque toda a nossa vida só tem sentido e faz sentido
se nós caminhamos para Deus. Assim como Jesus caminhou e veio até nós caminhamos e vamos para Deus. É uma espiritualidade do caminho. Fazer silêncio no nosso mundo sempre foi difícil, mas no nosso mundo é mais difícil ainda. Porque o nosso mundo é cheio de ruídos. A palavra e o barulho, muitas vezes, fazem parte do nosso cotidiano em uma cidade grande como São Paulo, mais ainda, é um ritmo alucinante, em metrô, em ônibus, em mercado, em feira, enfim. Então, silenciar é difícil, assim como é difícil fazer esta viagem para dentro de nós. Por isso que para alguns o silêncio é apavorante, porque quando eu silencio, também o silêncio exterior, eu tenho que falar comigo. Eu tenho que ouvir a voz do meu coração. Eu tenho que ouvir a voz da minha consciência. E às vezes o meu coração e a minha consciência começam a falar coisas que eu percebo não são boas. E aí eu preciso fazer essa experiência de me reconciliar com o meu interior, me reconciliar com o meu coração, me reconciliar com as minhas feridas interiores. Isso não é fácil, mas é profundamente realizador, humanizador. Então o silêncio tem esse sentido também. Agradeço os que caminhamos hoje. O ano que vem, se Deus quiser, faremos novamente. E provavelmente seremos até em maior número, mas não é isso que conta. O que conta é esse sinal forte que expressamos de amor a Deus, de amor a Jesus. Terminada agora esta Ave Maria, o Pai Nosso, que nós vamos rezar, e cada um vai oferecer particularmente o caminho que fez nessa intenção especial. Mas terminado o Pai Nosso e a Ave Maria, aqueles que desejarem, eu e o Padre André também tinha se predisposto, né? Eu e o Padre André apenas estaremos aqui para atender as confissões até umas 11h30, tá bom? Então, se mais alguém ainda quiser confessar, tenha um pouquinho de paciência, porque nós seremos 2 padres. Se o Padre João Gabriel vier, seremos 3. Se o Padre Anderson vier, seremos 4. Ajuda mais ainda, né? Nós ficaremos aqui com certeza aí com o Padre André, ao menos até às 11h30, tá bom? E depois, a última coisa, com todas as nossas comunidades, aqui está no salão, está muito bonito, inclusive a ornamentação que a Marilda nos presenteou, né? Mas também nas comunidades, né? Ai, o Chico, todas as comunidades, eu acho que o Santíssimo está exposto, né? Então, tente arrumar uma meia horinha de manhã que seja, né? Ou para ir lá na São João Batista, ou para ir lá na São Nicolau, ou para ir lá no Fátima, ou para vir aqui, e passar 20 minutos, meia horinha, diante de Jesus, né? Porque isso é profundamente consolador para nós. Quando a gente está cansado, quando a gente encontra um ombro amigo, encontra um colo, encontra um abraço, encontra uma água que entrega com amor, isso faz bem ao nosso coração às vezes cansado. E Jesus é essa fonte inesgotável de água viva que jorra eternamente. Eu convido agora todos, então, quem estiver. Como diz, vamos rezar este Pai Nosso e esta Ave Maria numa intenção toda especial. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em
todos, né? Vocês chegaram, mas teve outros que durante a caminhada carregaram a minha cruz. Essa é levinha, né? Mas a de Jesus foi bem pesada e carregou muito amor. Agora fiquemos com tranquilidade. Quem desejar pode voltar para sua casa. Quem quiser descansar um pouquinho, descansa. Quem quiser visitar Jesus, está aqui ao lado, no salão. Todos muito à vontade diante de Deus. Muito obrigado. Lembrando que hoje não se come carne, hein? Hoje é abstinência de carne. E presunto é carne. Eu só comi um foguete, pai. Presunto é carne. Abstinência de carne e jejum. Muito obrigado. Pode deixar as pessoas de volta. Para a confissão, eu vou me sentar aqui nesse cantinho aqui em cima. Depois, se o Padre André chegar, ele senta